O tema que me foi confiado foi o seguinte: Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Não sei se a sua tradução é assim, mas na minha está assim: no mundo haveis de ter aflições. Coragem, diz Cristo, eu venci o mundo. João 16, 33. Veja que Jesus não mentiu. Jesus foi muito claro comigo e com você. Ele disse: no mundo tereis aflições. E aí ele faz uma ressalva: mas coragem, eu venci o mundo. E se eu sou por você, você também vencerá. Não por você, mas por causa de mim. No mundo, veja que Cristo não mente, tereis aflições. Mas coragem, eu venci o mundo. Este é o tema de hoje. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu, Ele é o vencedor. Diz São Paulo que Jesus venceu, Ele é o vencedor. E em Cristo nós somos mais do que vencedores, graças àquele que nos salvou. Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a morte. Nada consegue deter nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Quando na animação aqui, no louvor, ela dizia: olha, nós somos filhos, temos direito à herança, tome posse. É verdade. Satanás, ele quer nos iludir com mentiras. E nessa pregação o padre vai mostrar para vocês um monte de mentiras que Satanás coloca para nos convencer. Uma das mentiras é que uma vez que você comete pecado, ou que você tem defeito, ele fica te acusando do pecado, te acusando do defeito que você tem, para te colocar para baixo, para você se sentir mal, e você esquece que você é filho de Deus, que você tem alguém do seu lado, simplesmente alguém que venceu o mundo, que venceu o demônio, que venceu o pecado e que venceu a morte. Só isso. E aí ele faz você esquecer disso e ficar definhando, ficar para baixo. Nós temos motivos para louvar a Deus. Teremos tribulações. É claro que você vai sofrer. É claro que você vai passar tribulação. Jesus não mentiu. No mundo tereis tribulações. Se Ele sofreu, quem somos nós para não sofrer? Mas coragem, eu venci o mundo. Mas queria aprofundar com você esse tema. Como o tema é eu venci o mundo, então o padre vai falar disso. Podia falar Jesus venceu o pecado, mas não é o tema. Jesus venceu o demônio, mas não é o tema. Venceu a morte, mas não é o tema. O tema é que Cristo venceu o mundo. Você sabe que existe três inimigos da nossa alma? Três inimigos que trabalham para a nossa perdição, para nos levar para o inferno, para vivermos longe de Deus aqui na terra e longe de Deus eternamente. Os três inimigos da alma, São João da Cruz, ele fala para nós: quais são os três inimigos da salvação da nossa alma? Primeiro inimigo, o demônio. Segundo inimigo, a carne. Terceiro inimigo, o mundo. Esses três trabalham para fazer a gente ficar longe de Deus aqui e querem tentar nos colocar longe de Deus para sempre. Demônio, que é o autor do mal. A carne não no sentido do corpo, mas no sentido de
tendência ao pecado. Eu e você somos pecadores, fomos feridos pelo pecado. Então existe em nós uma tendência para o mal, diz o catecismo da Igreja Católica. Uma inclinação para o mal. De tal maneira que para nós, por causa da nossa inclinação para o mal, a nossa concupiscência da carne, nós temos mais facilidade, por exemplo, de falar mal de alguém do que falar bem de alguém. Falar bem a gente tem que se esforçar. Falar mal, é só ligar que vai. É mais fácil para nós ceder à preguiça do que fazer o que tem que fazer. É mais fácil para nós cair na tentação da sexualidade desenfreada do que viver a castidade, que é muito mais difícil. Portanto, nós estamos numa inclinação para o mal. Isso é a carne, mas não vou falar aqui hoje. E o terceiro inimigo da alma é o mundo. O mundo não globo terrestre, mas a mentalidade que o mundo tem. Nós estamos num mundo que não pensa as coisas como Deus pensa. E o mundo ensina para nós coisas diferentes que Deus ensina, e se a gente não fica esperto, a gente cai nas mentiras do mundo, nas mentiras de Satanás. Satanás é muito astuto. Satanás ele vai colocando mentiras no meio de verdades, e você e eu, sem percebermos, vamos tendo como verdade coisas que são mentiras, e tendo como mentiras coisas que são verdade. O padre vai demonstrar para você. Hoje então, vou falar do inimigo da alma, que é o mundo. A mentalidade do mundo. Se você tiver a Bíblia aqui, se você quiser ler comigo, você aí na sua casa também. Peço que você abra a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem achou diz amém. Quem não achou diz socorro. Vamos, o padre vai ler, eu peço que você não vou pedir para você ler junto, porque as traduções são diferentes. Então você acompanha aí, você também em casa acompanha. Romanos 12, 2. Agora a gente vai ver São Paulo, Jesus falando, dizendo, eu venci o mundo. Agora São Paulo vai falar mais precisamente o que é o mundo no sentido de inimigo da nossa salvação. Veja o que São Paulo diz. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Olha que lindo o texto. Vou repetir de novo. Olha o ensinamento de São Paulo. Não vos conformeis, conformar é tomar forma, ou seja, não se amoldeis, não tome a forma, não vos conformeis. Quando você se conforma com algo, você toma a forma daquilo, você aceita aquilo, você se condiz com aquilo. E São Paulo diz, não se conforme, ou seja, não aceite, não concorde, não tome a forma do mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é de Deus, a vontade de Deus, saber o que é bom, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Portanto, nós não devemos nos conformar, tomar a forma deste mundo, mas sermos de Deus neste mundo, termos o Espírito de Deus neste mundo,
olhar como Deus olha, pensar como Deus pensa a respeito do assunto A, a respeito do assunto B, a respeito da posição X. Temos que pensar como Deus pensa, agir como Deus nos pede, saber distinguir o que é de Deus nesse mundo, o que não é de Deus nesse mundo, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, o que é bom aos olhos de Deus, o que é mal. Só teremos capacidade de enxergar se tivermos a luz do Divino Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela enxerga tudo errado. Basta ver São Paulo. Ele achava que estava certo perseguir os cristãos. Ele achava que estava servindo a Deus perseguir os cristãos. Ele estava certo, convicto, que ele era um homem de Deus. Ele estava convicto que ele estava fazendo a coisa mais certa do mundo ao perseguir os cristãos, até que ele se encontrou com Jesus, a verdade, o caminho e a vida. E Jesus então o iluminou com o Espírito Santo, e ele caiu do cavalo, e aí ele viu que estava completamente errado, porque ele perguntou: quem és tu? E Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está fazendo tudo errado. Veja que sem o Espírito Santo, a gente pode estar fazendo uma coisa errada, achando que está certa. São Paulo é um bom exemplo. Achava que servia a Deus e estava fazendo o oposto do que Deus queria que ele fizesse. Olha o tamanho da cegueira. Até pessoas boas podem ser cegas aos olhos de Deus. São Paulo não era uma pessoa ruim, ele só estava cego. Tem muita gente que você diz assim: a pessoa é boa, não entende muito essas coisas, mas é boa. Para ir para o céu não basta ser bom, tem que estar dentro do Espírito Santo, tem que estar renascido no Espírito Santo. Jesus foi muito claro: quem não nascer na água e no Espírito Santo não poderá ver o reino de Deus. Nós, Renovação Carismática Católica, não somos melhor do que ninguém, ao contrário, acho que justamente por sermos os mais fraquinhos, é que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós com mais abundância para equilibrar as coisas, né? Mas graças a Deus o Espírito Santo nos alcançou. Agora eu queria, uma vez que você tem isso em mente, e aqui a pregação é desmantelar as mentiras do mundo, porque Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. Então agora o Padre vai, com a graça do Espírito Santo, tentar mostrar para você os erros da mentalidade do mundo, porque é o que São Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos na vossa maneira de pensar e de julgar. Então agora o Padre vai tentar fazer você pensar e julgar conforme a luz do Espírito Santo, para que você possa enxergar o que é mentira de Satanás, e que passam para nós o que o mundo passa para nós como sendo verdade, e a gente pode estar engolindo mentiras de Satanás, achando que está tudo bem, e não está. Com a graça de Deus, que o Espírito Santo me ilumine e vos ilumine, para que nós possamos renovar a nossa maneira de pensar nesse momento, e a nossa maneira de julgar, para saber o que agrada a Deus. Vamos lá. O Padre agora vai fazer um breve histórico sobre as mentiras que Satanás implementou no mundo e que influenciaram o mundo inteiro. Eu vou começar lá de trás, falando o que ele fez e o que ele está fazendo neste momento no mundo de hoje, onde eu e você vivemos. Então vou apenas contextualizar você na história,
Porque vejam, a gente tem que saber o momento da história que a gente vive. Um homem e uma mulher que não sabe o seu lugar na história, é uma pessoa que não sabe o que está fazendo nessa terra, porque não sabe o que aconteceu, não sabe o que está acontecendo e não sabe o que tem que fazer em vista do futuro. É ou não é? Eu e você temos que saber o nosso lugar como cristãos católicos neste tempo, para cumprir a missão que Deus nos deu. Então vamos lá, eu vou contextualizar vocês na história a respeito das mentiras de Satanás, e depois vou falar qual o nosso dever e aquilo que provavelmente vamos passar de agora em diante como católicos. Então vejam, Satanás, o nome Satanás, diabo, significa o acusador, o divisor, aquele que divide. Então onde há divisão, tem dedo de quem? Tem dedo de quem? Onde há acusação, tem dedo de quem? Ele é o acusador, ele é o divisor. E Jesus disse sobre ele é o pai da onde há mentira, há dedo de quem? Satanás. E Jesus disse dele também, ele é o homicida desde o início, o assassino desde o início. Satanás é o assassino, o mentiroso, o acusador, o falso, o divisor. Fujam disso. E onde há cheiro disso, você já sabe que tem cheiro de enxofre. Satanás. Agora, o Espírito Santo faz o contrário. Jesus une, Jesus perdoa, não te acusa, é ou não é? Jesus é a verdade, Jesus é o oposto de tudo isso. Com isso você já consegue distinguir o que é de Deus, o que não é de Deus. E como Satanás é o mentiroso, o divisor, ele faz por meio de mentiras que parecem verdade, ele vai causando a divisão no mundo, e a gente nem vai percebendo, e o padre vai tentar te mostrar as divisões que Satanás foi fazendo no mundo, e que está fazendo agora, e que a gente pode não estar percebendo até agora, porque vai perceber hoje à noite. Veja como Satanás age. Vou falar apenas um resumo breve. Primeira grande mentira de Satanás, onde ele dividiu os cristãos. Ele cria revoluções, e a primeira revolução mentirosa, revolução através da mentira, da confusão, ele dividiu os cristãos, foi a Revolução Protestante. A Revolução Protestante foi uma invenção de Satanás para colocar cristão contra cristão, porque até então falar católico, apostólico, romano e cristão era a mesma coisa, porque só existia uma única igreja cristã, igreja católica, apostólica, romana. Só tem um Jesus, só tem uma verdade, só tem um caminho, só tem uma vida. Não tem por que ter duas igrejas, porque só tem um Jesus, uma verdade, um caminho e uma vida, correto? O que Satanás fez? Através de confusões de interpretação da Sagrada Escritura, através de revolta no coração humano, inspirou uma divisão entre os irmãos, que perdura até hoje, e que foi a primeira revolução contra o Papa, se apartar da igreja de Cristo, fundada por Cristo, porque Cristo que fundou a igreja católica não foi invenção humana. Jesus, se eu te perguntar, onde que está a igreja católica na Bíblia? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, singular, a minha igreja, singular. E a porta do inferno, singular de novo, não prevalecerá contra ela. Singular, só tem uma igreja fundada por Cristo. O resto não é obra de Deus. Não digo que as pessoas que estejam lá são ruins,
mas a inspiração não é de Deus, porque dividiu os cristãos. E está aí, até hoje, essa confusão, essa mentalidade, essa mentira, está até aí, até hoje. Por mais que você fale a verdade, querem muitos viver na mentira, nem param para escutar. Nem param para escutar. Mentira. Portanto, o que Satanás fez criando o protestantismo? Dividiu o cristianismo. Ele criou um cristianismo sem Nossa Senhora, sem Eucaristia, porque ele odeia Nossa Senhora, ele odeia a Eucaristia. Sem confissão, você não se confessa mais. Não obedece o Papa, então cada um segue a sua cabeça, e por isso tem milhares de igrejas protestantes, porque cada pastor se acha mais ungido que o outro, e funda uma igreja dele, segundo a cabeça dele. Então numa igreja uma coisa é pecado, na outra não é, numa Jesus faz assim, na outra não faz. Ou Jesus está esquizofrênico, ou tem gente errada na história, porque Jesus não pode ter duas opiniões sobre a mesma coisa, é ou não é verdade? Portanto, ele criou essa divisão. Ele só manteve a Bíblia, e a Bíblia com 7 livros a menos. Portanto, criou uma divisão. O que Satanás quis fazer aqui, em resumo? Ele quis dizer assim: para chegar até Jesus, você não precisa da igreja. Olha a mentira. Quando Jesus apareceu para São Paulo perseguia a igreja, não perseguia Jesus. E quando Jesus apareceu, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Igreja e Jesus é a mesma coisa. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo, não existe uma divisão. Perseguir a igreja é perseguir Cristo é perseguir a igreja. Mas olha o que Satanás inventou com o protestantismo. Ele disse isso: para chegar a Jesus, basta Jesus, não precisa da igreja. Mentiroso. Mentiroso. Só que é uma mentira tão suavezinha, né? Aí você cai nessa. Não tem muita gente que fala assim: não importa a placa da igreja, importa o Senhor. Mentira. Jesus fundou uma igreja. E a igreja e Cristo não se dividem. Não dá para dividir a igreja de Cristo. Quem faz isso é Satanás. É uma mentalidade ruim, que não confere com a de Cristo. Cristo e a igreja são uma só coisa. Assim como a esposa é uma só carne com o marido, a igreja é uma só coisa com Jesus, é uma só carne com Jesus, é o corpo dele. Não tem como dividir. Deu para entender? Portanto, a primeira mentira de Satanás, que ainda está por aí, e que muita gente pensa: não preciso da igreja, eu creio em Jesus, como se a igreja e Jesus fosse algo possível de divisão. Veja como ele é astuto e sutil. Segunda grande divisão que ele fez, porque ele inventa os sistemas mentirosos, né? Ele é astuto. Depois ele inspirou a Revolução Francesa em 1789 na França, portanto. E essa Revolução Francesa, resumindo, foi uma revolução contra os reis. A Revolução Protestante foi contra o Papa. A Revolução Francesa foi contra a realeza. Todos os reis que existiam na Europa foram destruídos, porque alguns grupos, muitos de inspiração maçônica, foi onde a maçonaria surgiu na França nessa época, se rebelaram contra a realeza. Luís XV da França foi decapitado em praça pública. Se rebelaram contra o rei. E depois Napoleão Bonaparte foi destronando todos os reis, um por um, para implementar aquela coisa dos ricos mandam mais, ou dos poderosos, e aí ficam trocando de partido. Essa divisão que você vê até hoje: eu sou de esquerda, eu sou de direita, nasceu aonde? Revolução Francesa, e tem até hoje. Parece que divide as pessoas em duas classes, direita e esquerda, contra os reis,
destronaram todos os reis. Aqui uma curiosidade histórica: o único rei que Napoleão Bonaparte não conseguiu destruir foi Dom João VI, rei do Brasil, de Portugal, mas até então era rei nosso também, né? Dom João VI fala que os portugueses são burros, mas olha, ele foi o único que deu um drible no Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte pensou, Dom João fez que era amigo dos franceses, enquanto fez que era amigo dos franceses, preparou toda a frota naval, botou toda a corte do reino de Portugal e embarcou para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte chegou em Lisboa, na colina de Lisboa, ele viu os navios portugueses em direção ao Brasil, e daí se cunhou a frase que todo mundo diz: fiquei a ver navios. É por causa dessa história. Dom João, nosso rei, deu uma rasteira no Napoleão Bonaparte e ele ficou a ver navios. Aliás, nós tivemos reis muito bons. Dom João VI, bom rei. Dom Pedro I, bom rei. Dom Pedro II, bom rei, embora fossem maçons, eram bons, amavam o Brasil. E infelizmente, também foram destronados. Para quem não sabe, o nosso rei Dom Pedro II foi expulso para a França e morreu na França sem nada, vivendo de favor, porque os burocratas do café, os burgueses do café, destronaram o rei, e até hoje fica essa política terrível que a gente tem. Porque colocam pessoas que não amam o Brasil para governar. O rei podia ter os defeitos, mas amava o seu reino, né? Agora, não sou contra a democracia não, só estou fazendo uma leitura geral. Infelizmente, quem é colocado no poder não ama o seu partido, ama o seu bolso, mas geralmente não ama o país. Não estou falando do presidente atual, mas a história foi assim. A história foi assim. Basta ver que o nosso país era promissor e deixaram ficar não em primeiro lugar. Mas, portanto, a Revolução Francesa foi contra os reis. Destronaram todos os reis e botaram essa divisão maldita de esquerda e de direita no mundo inteiro, que até hoje está esse caos. E nasceu os benditos partidos políticos, onde vivem para governar para os partidos, para si, e não para o bem do país onde está. Assim no mundo inteiro. Depois, na Revolução Francesa, na Revolução Protestante era assim: você não precisa de igreja para chegar até Jesus. Na Revolução Francesa, Satanás piorou. Ele disse assim: você não precisa de Jesus para chegar até Deus. Essa história de Jesus, tanto faz, o importante é Deus, como se Jesus não fosse Deus. O importante é você ter uma religião. Não importa qual que seja, se é espírita, não importa qualquer religião que você tiver, é ótima, porque você não precisa de Jesus para chegar até Deus. Olha a mentira que colocaram. E essa mentira está até hoje, você escuta muitas vezes da boca dos seus parentes. O que importa é Deus, não importa a religião. Uns dizem, não importa a placa da igreja, importa crer em Jesus, não é? Outros dizem, não importa nem que religião você é, o que importa é você acreditar em... Está vendo a mentira? Está notando a mentira? Que Satanás vai implementando nas pessoas, e a gente vai engolindo como se fosse bonitinho. É importante acreditar em Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e deixou uma igreja. Tem que denunciar a mentira, porque ele venceu o mundo, e a gente vai entrando na mentira sem perceber, vai propagando a mentira sem perceber, e achando que está certo. Depois piorou a coisa.
Satanás está piorando a situação, a guerra contra o mal está avançando, e a gente não está percebendo. Satanás depois inventou o comunismo. O comunismo colocou, veja, o protestantismo colocou os cristãos contra o Papa, contra a igreja. Diz que só Jesus basta, não precisa da igreja. Depois a mentira da Revolução Francesa colocou todo mundo contra os reis, destruiu os reis. Primeiro destruiu o Papa, não precisamos do Papa. Depois não precisamos dos reis. Não precisamos de Jesus, basta Deus, como se Jesus não fosse Deus. E agora ele piorou, fazendo o comunismo. Ele diz, não precisamos de Deus, Deus não existe, porque o comunismo é ateu. Nós devemos fazer o céu na terra, nós devemos implantar o paraíso aqui, nós que temos que fazer a justiça acontecer aqui. O céu é aqui, não existe Deus, não existe vida eterna, não existe inferno, existe a justiça humana, e nós temos que fazer agora a justiça humana. E colocou os homens contra os homens, lutas de classe, pobres contra rico, como se fosse um ódio, né? O pobre tem que odiar quem é rico e vice-versa. Empregado contra o empregador. E essa mentalidade existe até hoje, como se fossem inimigos. Como se quisesse destruir, temos que destruir todos que são empresários, só ter empregado. Ou temos que destruir todos os riscos e deixar todo mundo igual. Igualdade, fraternidade e liberdade é a bendita lema da Revolução Francesa, que foi transformado em comunismo. O comunismo é uma coisa tão séria, porque negou a Deus. Veja que Satanás agora já apelou. Primeiro ele falou que não precisava da igreja, não precisava do Papa, bastava Jesus. Depois ele disse que não precisa de Jesus, acredita naquilo que você quiser. Agora ele diz, não acredite em Deus, acredite no homem. Coloque o homem no lugar de Deus. Olha que absurdo. Coloque o homem no lugar de Deus. Não precisamos de Deus para fazer a justiça e o paraíso acontecer aqui na terra. O comunismo é tão danoso que Nossa Senhora apareceu em Fátima em 1917, exatamente no mesmo ano que o comunismo foi fundado na Rússia. E Nossa Senhora, com todas as letras, disse, consagrem a Rússia ao meu imaculado coração. Diga ao Papa para consagrar a Rússia ao meu imaculado coração. Se não consagrarem a Rússia ao meu imaculado coração, ela vai espalhar os seus erros pelo mundo inteiro. Qual é o erro da Rússia? Comunismo. Consagrem a Rússia ao meu imaculado coração, porque senão a Rússia vai espalhar os erros pelo mundo inteiro. E graças a Deus o Papa João Paulo II consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Ele consagrou em 82 e em 89 o muro de Berlim caiu, ou seja, o comunismo caiu. A União Soviética se desfez. O comunismo foi destruído parcialmente, mas a Rússia se converteu. Como Nossa Senhora disse, se consagrarem a Rússia ao meu Imaculado Coração, o mundo terá um tempo de paz. Mas não tenham medo, disse Nossa Senhora. No fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Então vejam, aqui agora piorou as coisas no comunismo. Mas não era só. Satanás ia inventar uma outra mentira, a mentira que nós estamos vivendo agora e que você talvez nem tenha percebido. Só a título para não ver que eu estou inventando coisa, primeiro que Nossa Senhora alertou contra o comunismo. Depois, para ficar bem claro que a igreja é contra o comunismo, no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2425, diz assim: a igreja rejeitou
as ideologias totalitárias e ateias, associadas nos tempos modernos ao comunismo, ao socialismo. Por outro lado, recusou a prática do capitalismo e o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. Então veja, a igreja condena, não é o padre só, é Nossa Senhora de Fátima, é a igreja dizendo, a igreja é a guardiã da fé, ela mostra a mentira do mundo, como eu estou mostrando agora, ela desfaz as demagogias, ela desfaz as falácias, ela desfaz as mentiras de Satanás, para que os seus filhos caminhem na verdade, para que possam transformar a sua maneira de pensar e de agir, para distinguir o que agrada a Deus. E agora, a invenção mais nova de Satanás é a revolução cultural. Primeiro foi a Revolução Protestante, depois a Revolução Francesa, depois a Revolução Comunista, agora a Revolução Cultural que está acontecendo agora. Veja, a primeira foi uma revolta contra o Papa, a segunda uma revolta contra os reis, a terceira uma revolta entre lutas de classe, classe contra classe, como se fossem inimigos, pretos e brancos, pobres e ricos, empregados e trabalhadores, como se fosse uma guerra. E agora inventou a revolução cultural, que é desfazer todas as verdades existentes. Nenhuma verdade mais existe. Todas as verdades são contestadas. É a revolução cultural. O que vale agora é o que você acha. É o relativismo, que é a pior mentira de todas. Porque o relativismo dissolve todas as verdades. Você acha que aquilo é verdade, então tá bom, é verdade para você. Para mim isso é verdade, para mim aquilo é verdade. Você é Deus agora? A verdade é verdade, independente se for para você ou se não for para você. O sol brilha, independente se você achar que não brilha ou não brilha. A lei da gravidade existe, independente se você acha ou não, se você concorda ou não, tanto faz, vai continuar existindo. A verdade, ela existe independente daquilo que nós pensamos. Mas o mundo faz a gente pensar que agora a verdade é relativa. Se para você isso não é verdade, tudo bem. O relativismo. Vou citar Bento XVI, o Papa Emérito, que denunciou o relativismo com todas as forças. Vou citar uma passagem, tem várias, mas vou citar uma do dia 26 de maio de 2006. Uma missa que ele celebrou na Polônia, em Varsóvia. Diz Bento XVI, abre aspas: como nos séculos passados, também hoje há pessoas ou instituições que, ignorando a tradição da igreja, pretendem falsificar a palavra de Cristo e erradicar do evangelho a verdade, que consideram muito incômoda para o homem moderno. Tenta-se, veja, tenta-se dar a impressão que tudo é relativo e que a verdade depende da situação histórica e da valorização humana. As pessoas dizem, depende. Verdade é verdade, independente se depende, se você acha, se não acha. Mas a igreja, diz Papa, não pode fazer calar o Espírito Santo da verdade. Forte, né? Agora, Satanás piorou a mentira. Agora cada um é juiz de si mesmo e juiz do mundo inteiro. A verdade está nas suas mãos. O que você acha que é verdade, é verdade. Olha que mentira escabrosa, mas a gente não enxerga. Agora, Satanás piorou a mentira. Primeiro ele disse, não precisa de igreja, só de Jesus. Depois ele disse, não precisa de Jesus, só de Deus. Como se Deus e Jesus não fossem a mesma pessoa.
Depois ele diz, não precisa de Deus, o homem que deve se virar. Não precisa de Deus, nunca precisou de Deus. E agora ele piora. Agora ele diz, devemos cultuar a natureza. E o homem está no segundo plano. Temos que cuidar do planeta em primeiro lugar, mesmo que custe a vida humana. Temos que ter menos crianças para não povoar o mundo. Temos que aplicar a lei do aborto. Temos que cuidar do planeta, do ser humano. Veja, desvalorizou a igreja, depois desvalorizou Deus, depois desvalorizou, colocou o homem acima de Deus, agora coloca a natureza acima do homem. Porque na prática, a natureza está valendo mais do que o ser humano. Se você for no projeto Tamar, lá pisar numa tartaruga, você é preso com crime inafiançável. Mas se você matar a sua filha, o seu filho, no ventre materno, não é errado. Isso não é uma inversão de valores? Isso não é uma mentira? E vai entrando na cabeça de todo mundo como se fosse natural. Se pega fogo na Amazônia, é um escândalo, o mundo inteiro começa a noticiar, fogo na Amazônia, fogo na Amazônia. Mas daí a França aprova aborto até os 9 meses, a Argentina aprova aborto até os 14 semanas, Nova Zelândia aprova aborto e ninguém fala nada. Quer dizer, matar criança não tem problema, mas queimar a árvore tem. Os dois têm problema. Não pode nem queimar a floresta, mas também não pode, pelo amor de Deus, matar as crianças. Mas veja, a mentalidade quer dizer que o ser humano está valendo menos do que uma árvore. E estão ensinando isso para as crianças de vocês na escola, hein? Eles aprendem a valorizar mais o meio ambiente do que você, na sua casa. Os velhinhos estão fugindo com medo de eutanásia. Você sabia que na Holanda, os velhinhos pediram para sair da Holanda, estão indo para países vizinhos? Porque na Holanda é autorizada a eutanásia. Se você estiver vegetando e quiserem desligar o aparelho, ou se você estiver mal, não tiver tratamento, quiserem encurtar a tua vida para melhorar, para te poupar sofrimento, pode. Os velhinhos querem o quê? Sou besta, trabalhei a vida inteira, vou lá para a Suíça, vou lá para outro lugar. Vai que o meu filho não tem tempo de cuidar de mim, manda desligar. O mundo está ao avesso. E essa revolução cultural começou faz tempo, e agora tudo é relativo. Então, tudo é relativo, o sexo é livre, casamento, não importa agora se é papai, se é mamãe, pode ter tudo que você quiser. Relacionamento é livre, é o que você quiser. O que você quiser. Não se prenda a nada, apenas a sua vontade. Porque se para você isso está bom, não interessa os outros. Revolução cultural. Aliás, acho que explica bem a revolução cultural a música do Raul Seixas, que diz, eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor. Agora tanto faz, qualquer coisa é amor. Sobre eu não sei quem sou. Nessa música expressa bem a mentalidade da cultura atual do relativismo, que é uma mentira, que é baseada em mentira, porque a verdade não se relativiza, nunca se relativizará. Por mais que você queira, a verdade é verdade, e contra fato não há argumento. Aliás, isso é um ditado que a gente diz sempre, mas agora para a sociedade atual, os fatos não são mais irrefutáveis. Porque se eu chegar agora e disser assim, olha, eu sou negão. Aí você diz, não, padre, você é branquelo, dói até o olho de ver, o senhor é um branquelão. Não,
eu sou negão. Aí você diz, não, você é brancão. Aí você diz, não, eu me sinto um negão e você tem que aceitar que eu me sinto assim. Aí você diz, não, padre, mas você é branco. Independente se você pensar que você é negro, você é. Não, mas eu me sinto negro e eu quero que você pense como eu penso. E você tem que aceitar que eu sou negro. Então, eu sou negão. Então eu vou lá na escola e me matriculo na cota para negro e tem que me aceitar. Se a diretora falar, não, mas você é branquelo. Não, mas eu sou branquelo segundo a sua visão. Segundo a minha visão, eu sou negão. Veja que não tem cabimento. Estão negando os fatos. Estão indo contra fatos. Antigamente se fala contra fato. Antigamente, veja que a mentalidade. Sempre será, contra fato não há. Mas agora para a mentalidade da revolução cultural, negam-se os fatos. E você tem que acreditar ou respeitar a mentalidade do fulano, mesmo que vá contra os fatos. Tem cabimento? Não tem cabimento. É uma mentira? É uma mentira. Portanto, Satanás está com seus tentáculos espalhando mentiras há séculos, dividindo os cristãos, dividindo os homens, colocando um contra os outros. Agora, então, que se perdeu de vez, porque agora é uma eterna luta. Eu tenho que respeitar o que você pensa, como se o que você pensa fosse verdade absoluta. Eu não posso mais agora evangelizar você, falar que isso está errado, porque eu estou ofendendo a sua maneira de pensar. Ora, então se a gente agora não puder debater ideias com ideias, se quem tiver ideia diferente não puder debater com ideias diferentes, isso for crime, todo mundo vai ser preso. Ideias se contrapõem com ideias, é a única forma, não é? E a verdade se impõe contra todas as ideias. Para mim a teoria da relatividade não existe. Pula do penhasco então, já que você acredita nisso. Pula, se você vai virar borboleta no meio do caminho. Enfim, acredito que eu fiz ver as mentiras que existem no mundo. Deu para entender? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. E para concluir, por que o padre falou tudo isso? Porque nós estamos nessa fase do mundo onde as mentiras estão suplantando as verdades. E essas pessoas com essas mentalidades relativistas estão chegando a ser presidentes, estão chegando a ser... Estou falando contra tudo falando em geral. Estão se tornando deputados, senadores, presidentes, sei lá o quê. Essas pessoas com essas mentalidades relativistas chegam no poder e colocam as mentalidades delas como leis, de tal maneira que se você discordar, você vai preso. Por exemplo, chegaram lá os abortistas, que é uma mentira, e já transformaram em lei o aborto em muitos lugares. Se você for contra, você é preso. Homossexualismo é a mesma coisa. Veja, ninguém é contra o homossexual, mas você não pode nem ter agora a tua postura de dizer, olha, não, para mim é melhor assim. Aí você já está errado, você não está atacando ninguém, você apenas está colocando a sua posição. E aí você vai ser preso por causa disso? Deu para entender? Veja, não se trata de ataques, é uma coisa bem séria, porque se as coisas forem transformadas em lei, um padre que for pregar a palavra de Deus, porque é a opinião de Deus sobre o assunto A, assunto B, não matarás, não tem conversa. Um padre nunca vai poder ser a favor do aborto. Não tem conversa. Então prenda o padre, porque ou o padre deixa de pregar a verdade e trai a Cristo, ou vai preso. E isso pode começar a acontecer. Para você achar que eu estou mentindo, né? Existem várias leis sendo aprovadas
no colégio do teu filho, tome cuidado com as apostilas, porque pode estar ensinando que o meio ambiente é mais importante do que o homem. Só que é tão sutil que você não percebe, mas pode estar ensinando isso. E está errado. Tem que cuidar do meio ambiente, Ave Maria. Mas o homem está acima. Podem estar ensinando para os seus filhos a ideologia de gênero. Ele é o que quiser. Agora, contra fatos, não, ele é menino ou menina. Contra fatos não há? Não, mas agora ele é o que ele quiser. Podem estar ensinando isso para os seus filhos. E outras mentiras. Família, não é papai e mamãe. Não, agora pode ser o que você quiser. Podem estar ensinando isso para os seus filhos. Veja, nós somos cristãos católicos, não estamos contra ninguém, mas temos o direito de ser quem somos. E de evangelizar também é um direito. Pregar, a gente não obriga ninguém a seguir a Cristo. Segue a Cristo quem quiser. É ou não é verdade? Mas se as coisas continuarem assim, daqui a pouco vai ser crime pregar o evangelho. Vai ser crime falar a verdade. Vai ser crime ser católico novamente, como no Império Romano. E aí vão nos perseguir como se nós fôssemos fora da lei. Porque nós não estaremos de acordo com o mundo, nós não vamos nos conformar com o mundo, porque a gente segue a Cristo e não tem como ter conformidade com o mundo, a gente não pode concordar com o que o mundo está fazendo, porque Deus não concorda. Nós temos que renovar a nossa mentalidade na maneira de pensar e de julgar, para saber o que agrada a Deus, o que é bom aos seus olhos, o que é perfeito diante dele. E as coisas só vão piorar daqui para frente. Portanto, ou a gente vai ser cristão cheio do Espírito Santo, ou a coisa vai apertar. E aí eu não sei se a gente vai ter força para se manter firme. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você. O padre quis aqui, isso é um exorcismo. Um exorcismo de expulsar o demônio da mentira, das mentes, para se transformar na maneira de pensar e de agir segundo o coração de Deus. Que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós não nos conformemos com este mundo, mas nos transformemos na maneira de pensar e de julgar, para distinguir o que é agradável a Deus, até o fim da nossa, e se errarmos, correr, pedir perdão a Deus. Caiu, levanta, vá se confessar, mas não se conforme com esse mundo, não se conforme com o seu pecado, dizendo, eu sou assim, você é assim, e vou continuar assim. Eu sou mentiroso, gosto da mentira e não vou deixar de mentir. Não, você tem que lutar, não se conforme em ser mentiroso, tente ser verdadeiro. Estou dando um exemplo, mas cada um entendeu onde o calcanhar de Aquiles de cada um. Nós não podemos nos conformar com o mundo e nem com os nossos pecados, mas devemos nos transformar no que Deus quer. Que a Virgem Maria interceda por mim e por você. Como o padre avançou um pouquinho, a gente vai ter agora, vai ser breve, nós vamos ter um momento de louvor enquanto o padre vai pegar o Santíssimo. Eu vou expor o Santíssimo. A gente vai fazer uma breve adoração a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o padre dará a bênção para vocês, tá bom?